do apóstolo, ou seja, do irmão Tiago, né? Para que nós venhamos realmente estar buscando em Deus um aperfeiçoamento para as nossas vidas. E nós estamos falando acerca das instruções que Tiago está trazendo para aqueles irmãos, como eles devem andar realmente, como deve ser o procedimento deles como cristão. E nós, na quinta-feira passada, nós falamos acerca de algumas instruções que Tiago diz de não fazermos acepções de pessoas. Aquilo que nós pregamos, aquilo que eles anunciavam, eles tinham que colocar em prática, ser evidenciado através das atitudes deles. Não fazer acepção por causa da condição das pessoas. Nós, como bem explicado, não trazendo assim uma generalização que todo rico tem que ser rejeitado e todo pobre tem que ser aceito. Não, tem que haver uma coerência naquilo que nós estamos estudando e nas nossas atitudes também. Foi bem explicado na quinta-feira passada. E a continuação, Tiago está falando sobre as atitudes demonstram a fé, né? Do versículo 14, Tiago ele diz: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Então essa é uma interrogação que Tiago está fazendo aos irmãos. Tem fé, mas não tiver obras? Note que a questão aqui, Tiago não está fazendo uma oposição entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a fé morta. O que Tiago está mostrando que estava acontecendo naqueles dias, os irmãos estavam se firmando simplesmente nessa ênfase que eles diziam: eu tenho fé. Então, quando alguém cobrava a questão das atitudes que deveriam ser demonstradas, simplesmente eles traziam uma justificação. Eles diziam: não, eu tenho fé. É a mesma questão quando alguém é questionado acerca da sua postura como cristão. Ele diz: não, eu creio em Jesus, sou crente, eu tenho fé. E o que Tiago está questionando justamente que se eles estavam afirmando que tinham fé, eles tinham que demonstrar nas obras. Eles tinham que mostrar em obras. Tiago ele não está, como eu já disse, criando uma oposição contra a fé. Mas aquilo que se era falado, firmado por eles, tinha que ser comprovado. Porque a ênfase aqui estavam eles valorizando mais a fé do que o serviço, do que as obras. E aqui a gente percebe que a fé e obras, elas precisam andar juntos. A fé ela não pode se dizer desvencilhadas das obras. Por quê? Porque o que vai denunciar que realmente aquilo que nós estamos dizendo que temos é o que nós estamos fazendo. Se nós dissemos eu tenho fé, então nós temos que mostrar isso
Com as obras. Porque são as obras que vão identificar, é ela que vai evidenciar que nós de fato temos fé. É por isso que Tiago ele está dizendo: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta. Fé sem obras, ela pode evidenciar que você é o cristão que está dizendo que é? Porventura essa fé é inativa, essa fé morta, ela pode te conduzir à salvação, ou ela pode denunciar que você é um salvo? Ela não pode. Porque o próprio Tiago ele diz, claro que não. Porque o que vai denunciar que você de fato é um salvo, que você é um cristão, que você tem fé, é as obras que você produz. São as evidências dessas obras que mostram que tu tem fé. E Tiago ele mostra isso bem, deixa isso bem claro, para que não venham de forma nenhuma causar dúvida. E a comprovação do que Tiago está falando, que essa fé ela precisa ser ativa e ela não é uma fé morta, essa fé tem que ser realmente evidenciada em atitudes, que ele mostra nos versículos seguintes. Ele diz: se porventura chegar uma pessoa na tua casa, se chegar alguém com fome, se chegar alguém necessitado, você vai lá, ele vai dar um exemplo, você vai lá despedir esta pessoa, vai em paz, que Deus vai te abençoar, vai para a tua casa, que Deus vai suprir a tua necessidade, esse Deus é contigo, esse Deus ele vai te dar vitória. Tiago está dizendo: olha, ele não está precisando destas coisas, ele está precisando de mantimento. Se alguém chega necessitado de um alimento, você não dispersa, vai em paz. Vai que Deus te abençoe. Não, irmão, ele não está precisando disso não. Ele está precisando é que você suple a necessidade dele. E Tiago está dizendo o seguinte: quando uma pessoa chega necessitada, seja ela de alimento, e você supre a necessidade dele, você está demonstrando que você tem fé. Por quê? Porque quando você supre, você está demonstrando as obras. Você está afirmando que você de fato tem fé, porque as tuas obras elas estão sendo manifestadas. Não você demonstrar agora que é uma pessoa espiritual. Vá lá, irmãos, que Deus te abençoe. Vá lá, vaso, que Deus vai te ajudar. Tiago está dizendo: olha, isso aí não está ajudando em nada. E muito menos está denunciando que de fato você não tem fé. Que você não é o que realmente você está falando que tem. E ele diz: em algum de vós lhes disser, ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Então, se alguém chega necessitado e você utiliza desses mecanismos para demonstrar que tem fé e despede essa pessoa sem suprir as suas necessidades, Tiago está dizendo: isso não tem valor nenhum. Que valor tem isso? Você despede uma pessoa que está precisando de alimento e você diz que Deus vai te ajudar? Qual é o valor nisso? É como se Tiago dissesse assim: qual é o benefício? Qual é o valor de que você está declarando que tem fé? Então, Tiago está combatendo entre aqueles irmãos que eles denunciavam que tinham fé. E dizer que tem fé para tentar
se apoiar na fé sem obras, Tiago está dizendo, olha, isso não tem proveito. O que vai identificar vocês realmente como cristãos é fé e obras. É você dizer que tem fé e ao mesmo tempo você evidenciar isso na prática. As obras, elas vão evidenciar, as obras vão denunciar de fato que você tem fé. É quando você socorre um necessitado, é quando você supre a necessidade, é quando você dá o alimento àquele que está faminto, é quando você dá roupas àquele que está precisando de uma vestimenta, é quando alguém chega precisando de um conselho, você tem um conselho para dar, é quando alguém realmente está precisando de um socorro, você pode socorrer esta pessoa, é quando ele está precisando de uma condução, você tem a palavra certa, você vai conduzir esta pessoa, você vai instruir esta pessoa, ou seja, você vai agir de acordo com a necessidade daquele que chega necessitado na sua presença. Então, quando você faz isso, você está demonstrando obras de um salvo. Você está demonstrando que tem fé, porque as obras, elas estão evidenciando isso. Tiago traz esse questionamento. Um exemplo de fé mostra a atitude de alguns. Eu botei aqui de alguns crentes. Ele diz, você necessita a necessidade dos irmãos, aquilo que eu acabei de falar, ele supre a necessidade dos irmãos mais pobres, dos irmãos mais simples. E aí ele fala que falar e não ajudar, ele diz que é tão pouco. Terá valor se nós dissermos que temos e não agirmos? E uma das coisas mais interessantes aqui, irmãos, que é demonstrada com esta fé viva, Mateus, essa fé viva, ela deixa-se transparecer pelo amor. A gente observa isso em Mateus, capítulo 7, versículo de número 16, que esta fé, ela é demonstrada pelo amor. Quando o próprio Jesus, ele mostra que pelos seus frutos se conhece. Então a gente percebe que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então, quando nós realmente estamos declarando que nós temos fé, os frutos, eles são demonstrados. E Tiago, ele deixa bem claro que este fruto da fé em ações é demonstrado no amor. E Jesus, ele mostra bem isso no capítulo 7, no versículo 16. Que diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? E diz assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos. O que ele está demonstrando é justamente isso, que os frutos são demonstrados de acordo com a capacidade desta árvore. Então Tiago está dizendo, se nós temos fé, a nossa fé ela é demonstrada através das obras, e obras de amor. Então se percebe uma coisa interessante, que Jesus, ele faz essa analogia. Porventura uma árvore má pode produzir bons frutos? E uma árvore boa, ela pode produzir frutos maus? Não pode. Porque esses frutos, eles vão denunciar realmente
a qualidade desta árvore. Ela está pronta para produzir frutos bons. Frutos que realmente estão prontos para ser colhidos e para ser aproveitados. Então a gente percebe que Tiago está trazendo para estes irmãos justamente que eles sejam coerentes naquilo que eles estão ensinando, naquilo que eles estão pregando, naquilo que eles estão vivendo. Que ele não pode de maneira nenhuma declarar uma coisa e viver em outra. Eles não podiam fazer uma confissão de fé e dizer nós temos fé. E quando alguém chegasse, então, se tu tens fé, então mostra tuas obras. E eles estavam se apoiando simplesmente na questão, não, nós temos fé, e cadê as obras? Não, o que importa é que eu tenho fé. E a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não incorrer nestes mesmos erros. Por quê? Porque o que a gente vê, irmãos, de pessoas que estagnaram no caminho, estagnaram na sua caminhada, eles não se dispõem mais a orar, eles não se dispõem a jejuar, eles não se dispõem à evangelização, eles não se dispõem mais nem vir aos cultos com frequência na igreja. E quando você diz, como é que você está? Ele diz, eu estou bem. Como é que está a tua caminhada com Cristo? Está muito boa, nunca esteve tão boa. Mas cadê os frutos dessa caminhada que está tão boa? Aí entra uma questão, está me julgando? Não se trata de julgar, se trata de evidências. Como é que eu digo que minha vida com Cristo está boa, irmão, se não tem nada de evidente nisso? Se não tem evidências nenhuma. Evidências de quê, irmãos? De que eu realmente estou em Cristo. De que essa vida boa que eu estou dizendo que está, qual é o tipo de fruto que ela tem sido produzido? No que isso está firmado? O que está consistindo realmente a minha caminhada? No que ela consiste? E um certo historiador, ele diz que quando essas pessoas elas são confrontadas, eles vão logo para aquele parâmetro da ortodoxia. Eu creio em Cristo. Eu sei que Ele é um Salvador. Eu sei que Ele morreu. Eu sei que Ele ressuscitou. Ele também sabe disso, irmão. A questão não é saber que Ele é Salvador. A questão não é eu me firmar em um parâmetro da ortodoxia.